com a nossa embaixadeira. Good morning to you and good morning, Brazil. Bom dia a você, bom dia, Brasil. E nós vamos saber um pouquinho do Egito. Primeira coisa que eu quero perguntar à senhora é que a senhora faça um breve relato da sua carreira diplomática e o que a senhora acha desde que chegou aqui. So before getting appointed to Egypt, I would like to ask you, how was your diplomatic career and what is you ever since you've been here? Okay, I think I'm one of the very fortunate diplomats because I was lucky enough to work on all continents. I started my career in permanent mission to the United Nations in New York, where I always say that I survived 5 General Assemblies, which means that I stayed for almost 5 years there. Ela diz que é muito sortuda, pois ela participou de missões em todos os continentes. Ela começou na missão permanente da ONU em Nova York, onde ela se considera uma sobrevivente, pois serviu lá por 5 anos. And I usually use the type because it was very intense. The workload was brutal, not just on me, but on all the diplomats who work in the multilateral in New York. It's very aggressive. However, I was fortunate enough to start my career with the multilateral in New York, and gave me a wider view and more understanding of the points of different countries. Me dá o briefing, por favor. O briefing, por favor. Está na pasta. Claro. Ela usa o termo sobreviveu porque foi realmente uma carga de trabalho muito intensa, mas ela se considera sortuda de começar ali, por mais que muitos diplomatas considerem essa carga de trabalho realmente difícil de aguentar, porque no setor multilateral em Nova York ela pôde ter uma visão mais ampla de diferentes países e diferentes situações. Pergunta, e se a senhora sofreu alguma discriminação por ser mulher? Have you ever felt any suffered gender discrimination? That's a very difficult question to answer because if you talk about in general gender discrimination, yes, it exists. I did not suffer much from it except in very few sentences, but I am very much aware that I am a diplomat and we have some privileges that protect us from discrimination, be it a woman or a man. Certo, essa é uma pergunta difícil. Se a gente for falar de discriminação de gênero por ser mulher, sim, existe, mas ela pessoalmente não sofreu muito disso, apenas em algumas circunstâncias muito específicas. Ela é ciente que diplomatas estão num ambiente que tem certos privilégios que acabam protegendo. Before I continue with my career, I would like to talk about women in my Ministry of Foreign Affairs, in the Egyptian Ministry of Foreign Affairs. Antes de continuar sobre a carreira dela, ela gostaria de falar um pouco sobre como são as mulheres no Ministério das Relações Exteriores. Isso é muito interessante, porque quando a gente veio entrevistar a senhora, muitas pessoas perguntaram sobre isso. This is very interesting Very because when they announced that they were coming to interview you, a lot of people talked about it. They were very interested in this specific topic. I'm very proud to say that is one of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs has one of the largest percentage women in diplomat, not just as top tier positions. Ela tem muito orgulho de dizer que o Ministério das Relações do Egito conta com uma das maiores porcentagens de mulheres, não só como diplomatas de carreira, mas como nas posições de comando. We started women ambassadors since Eles começaram a ter embaixadores mulheres desde os anos 60. That doesn't mean that we didn't have some form of discrimination, basically because of the culture, because in our culture, women should be shield protected. É claro, isso não significa
não tem nenhuma forma de discriminação, muito por conta da cultura, pois na cultura deles as mulheres devem ser protegidas. So women in my ministry have always strived to break glass ceilings. Então as mulheres do Ministério das Relações Exteriores sempre buscam quebrar os vidros e ultrapassar os limites. Ministra de Relações Internacionais, Cristina, e ela me disse algo semelhante também. Me parece que as mulheres estão tomando conta do mundo. Yeah, not long ago, he's been with the Chancellor of Palestine, and she said something similar. It seems that the women are taking over the world. Not quite. Ainda não, mas quase não. No, but you know, for example, when I started working in the ministry, they would only send lady diplomats to what we call an A or an A+ countries. Quando ela começou a trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, eles só mandavam em missão mulheres diplomatas para o que eles chamam de países nota mais. E o Brasil é qual nota? What about Brazil? What is the grade? Brazil is, you know, the important countries that we have in Egypt. O Brasil é um dos países mais importantes no Egito. But what I mean by A countries is that don't have difficulties in living standards. Mas o que ela quer dizer com a nota de standard A ou A+, são países que não têm dificuldades em qualidade de vida. Just to, in perspective, we have around 160 missions. Para colocar em perspectiva, o Egito tem por volta de 165 missões no exterior. Some of them are in countries that have difficult living situations. Algumas são mais difíceis. Some of them are going through conflict. Alguns estão passando conflitos. Some of them have, example, you know, some of the least developed countries have problems like crime or disease. Alguns dos países desenvolvidos passam por problemas graves com crime e doenças. So, in fact, I cannot really say it's discrimination, but it's more of positive discrimination that they shielded the lady diplomats in these countries. Então é difícil dizer que é uma forma, se não seria uma discriminação positiva, que eles protegem e impedem as mulheres de irem a esses países mais complicados. But that also meant that women would stay longer till we have vacancies in the A and A+ countries. Could you repeat this? That would mean that automatically means that women will not travel a lot as frequent as their male colleagues because they have to wait for the vacancies in the A and A+ countries. Mas isso também significa que as mulheres não viajariam ao exterior com tanta frequência quanto os seus colegas homens, porque tinha que esperar por vagas nos países de nota A ou A+. Which also means less experience for lady diplomats. O que também acaba por gerar menos experiência para mulheres diplomatas. Infelizmente. Because our work is abroad, not in the capital. Yes, we do. We have to work in the capital, but our main work, the work that we're trained for, is abroad. O nosso trabalho é no exterior, não é na capital. Claro, nós temos serviço na capital, mas o trabalho principal é lá fora. So even though it was a positive discrimination, but it affected the experience of lady diplomats negatively. Então, apesar de ser uma discriminação positiva, afetou negativamente a experiência das mulheres diplomatas. So we had to fight for that. Então, nós tivemos que lutar por isso. Also, because now the demands of our work is increasing a lot, that our ministry cannot afford having lady diplomats stay longer in the Ministry of Foreign Affairs in Egypt. Mas agora as dimensões do trabalho estão aumentando muito e o Ministério não pode segurar as mulheres na capital por muito tempo. So, when I first started, it was only lady diplomats for, would get posted abroad to A and A+ countries. But like after 4 or 5 years from my entry to the Ministry of Foreign Affairs, we started getting dispatched all over the world.
Quando ela entrou, a situação era como ela estava, apenas para países de nota A ou A+, mas cerca de 5, 6 anos depois, as mulheres já começaram a ser enviadas para todo mundo. And I've joined the ministry more than 30 years ago. E ela entrou no ministério há mais de 30 anos atrás. Uma grande história, e eu fico muito emocionado de estar ouvindo isso, porque eu tenho origem árabe também, e eu sei que ainda há uma certa discriminação, mas que ela está ajudando a romper esse estigma da mulher como líder. It's a great history, and he has great feelings hearing about it because he has Arab origin, and he knows about some discrimination, and it's good that you're trying to break it. It's very true, and there is also stereotyping because, for example, I remember my first posting as an ambassador was to Uganda. É verdade, e realmente existe um tipo de estereótipo. Ela se lembra que o primeiro posto dela como embaixadora foi em Uganda. And I was very young at that point in time, and everybody had a stereotype of having a lady diplomat from Egypt. She will be very conservative, she will not shake hands, she will not be open to other culture. Ela ainda era muito jovem e ela se lembra que as pessoas tinham um estereótipo de que a mulher diplomata do Egito, ela seria muito conservativa, fechada, não apertaria as mãos e seria muito restrita à cultura do outro país. A senhora é muito dócil, muito receptiva. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. Yeah, Ambassador, you're very sweet and receptive. Oh, thank you. Thank you. Nós estamos conversando com a embaixadora do Egito, a senhora Maita Hakalil. E é muito interessante para você, meu amigo internauta, que esteja assistindo e conhecendo um pouco mais da história dela e da história do Egito. Yeah, he's made a few introductions for watching. We're talking now to the Ambassador Mai, and it's very interesting for you who's watching us to meet a little bit about Egypt's history and my history. Okay. I will continue my history in the Ministry of Foreign Affairs. As I told you, I started in New York. My second posting was in Asia. I was the political counselor in our embassy in Tokyo, Japan. Como ela disse, agora continuando a história, ela começou em Nova York e o segundo posto dela foi como conselheira política na Embaixada do Japão, na Ásia. Eu entrevistei o embaixador da República Dominicana, que ele é japonês e também o primeiro posto dele foi no Japão. Yeah, the ambassador of the Dominican Republic was the first one, was in Japan as well. Yeah, because he's also half Japanese. His father is Japanese. O pai dele é japonês. Sim. Yeah, so he has an advantage over anyone else. Ele tem uma vantagem em cima de qualquer para ser de lá. And then I became the first ever lady ambassador to be appointed to Uganda. Então, ela se tornou a primeira embaixadora mulher a ser designada para a Uganda. So this is another glass ceiling, and I'm very proud that I managed to break through and get that posting. Esse é outro chamado teto de vidro, e ela é muito contente que ela conseguiu quebrar essa barreira e conseguir esse posto. And then after that, I was the ambassador of Egypt to Cyprus. Depois disso, ela foi embaixadora do Egito no Cipros. Na onde? Cipros. Chipre. Chipre. Perdão. Chipre. And now I'm the ambassador of Egypt to Brazil. E agora ela é embaixadora do Egito no Brasil. Que brilhante carreira. Muito parabéns para a senhora por essas conquistas. That's a brilliant career. Thank you. E agora, shukran. E agora aqui no Brasil, eu quero que ela fale um pouquinho sobre o nosso país, o que ela encontrou, como é que é a vida dela aqui no Brasil e todas essas questões diplomáticas. Now, Brazil, could you tell us a little bit more about your life here in Brazil? What did you face here, and how is the diplomatic situation here? Well, very busy. It's Brazil is it's becoming very active internationally.
Brasil está se tornando muito ativo internacionalmente. In 12 months, you've hosted 3 major conferences. Em 12 meses, o Brasil hospedou 3 das maiores conferências internacionais. From November 2024 to November 2025. De novembro de 2024 a novembro de 2025. You've held first the G20, Primeiro, o G20, and then BRICS Summit, BRICS. então a cúpula dos BRICS, Ok. and then COP30. COP30. e por fim a COP30. I started my posting here on the 15th of November 2023, Ela começou postada aqui no dia 15 de novembro de 2023. right after presenting my credentials. I had to arrange a visit to President Lula to Egypt in February 2024. Logo depois de apresentar as credenciais, ela já teve que arranjar uma visita presidencial do presidente Lula em fevereiro de 2024. And then after that, President Abdel Fattah el-Sisi, President of Egypt, came to attend the G20. E logo depois, o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, veio ao G20. Then, during the BRICS summit, we had the Prime Minister attending on behalf of the President of Egypt, who couldn't make it at that time because of the war in Gaza. Então, na cúpula dos BRICS, nós tivemos o primeiro-ministro do Egito, quem atendeu em nome do presidente, já que não pôde vir, como o conflito em Gaza estava em andamento. And then we had the COP, where we had so many ministers. The head of the delegation was the Minister of Environment. Então, nós tivemos a COP, onde vários ministros atenderam, e a chefe de delegação foi a ministra do Meio Ambiente. And in between, we had a lot of delegations either coming from Egypt to Brazil or from Brazil to Egypt. E no meio disso, nós tivemos uma série de delegações, tanto vindo do Egito para o Brasil, ou do Brasil para o Egito. That's why I'm saying very busy. É por isso que dizemos que é muito ocupado. Vocês estão vendo que não é fácil a vida de uma embaixadora, né? Porque ela tem que estar em todos os momentos e realmente é muito trabalho. Eu imagino que é muito cansativo. You guys can see the life of an ambassador is very busy since you have to be everywhere. Yeah, very true. However, I am trying as much as possible to embrace the Brazilian culture. Mas ela está tentando o melhor que ela pode para abraçar a cultura brasileira. Isso que eu queria saber. Qual a diferença da cultura brasileira para ela que já conhece grande parte do mundo, o que ela tem de referência da nossa cultura, do povo brasileiro? Yeah, that's what is interesting to know, since you know a lot of work culture, or no? What are the highlights of Brazilian culture? Okay. Well, the first thing that I really like about the Brazilians and the life in Brazil is that Brazilians love life and they know how to enjoy it. A primeira coisa que ela gosta muito na cultura brasileira é que os brasileiros gostam da vida e querem aproveitá-la. And if I want to carry one thing from Brazil, is to learn how, you always say calma, calma, tranquila, tranquila. I would like to learn this because in my part of the world, it's very high energy, very intense. We don't really stop to enjoy life like you do. Se ela for levar consigo uma lição do Brasil, seria como a gente fala, calma, calma, tudo tranquilo. E o trabalho dela realmente tem um ritmo muito acelerado. E ela gostaria de trazer essa perspectiva de parar e aproveitar a vida. This is something I really would love to learn from you and take it back to my country. Isso é algo que ela realmente gostaria de aprender dos brasileiros e levar de volta para o Egito. E diga para ela que daqui a pouco a doutora Dejanete vai entrar aqui para fazer uma homenagem a ela. E a doutora Dejanete é presidente de um instituto e faz muitas ações junto às embaixadas. E ela vai poder interagir um pouco depois, não agora, mas posteriormente. Right, soon enough, Dr. Dejanete will come and hand you an award. She's a director of an institute that promotes a lot of actions with other embassies. After you have time to interact with her. Okay, I'd love to. I'd love to. Primeiro, agora eu quero entrar um pouco na parte comercial. Correct, so now you'd like to approach the business part. Okay. Quais as empresas egípcias que fazem negócios com o Brasil e vice-versa, que o Brasil faz importação e exportação? What are the greatest
companies of Egypt and Brazil the interaction? Okay. I think now we're witnessing a historical moment because it's not just on the commercial side, the commercial and also the political side. Relations are developing in a very positive way. E nós estamos testemunhando agora um momento histórico, porque não só no lado diplomático, mas também comercial, estamos nos desenvolvendo em um ritmo acelerado, muito bom. Just this year, we've reached 5.1 billion exchange of trade between Egypt and Brazil. Só nesse ano o fluxo comercial entre Brasil e Egito chegou a 5,1 bilhão. And the most interesting part is that just in the last year, it increased with a large percentage. E é muito interessante notar que no ano passado teve um aumento significativo percentual. We're number one partner for Brazil in Africa. O Egito é o parceiro número 1 do Brasil na África. Oh, interessante isso, eu não sabia, e é bom que os nossos internautas também ficaram sabendo agora. That's interesting. You did not know this, and now Yes. And we're trying to expand this. What I'm working on now, and I'm hoping that to achieve before I leave, before I finish my posting, is that we're trying to have a Brazilian logistical hub in Egypt next to the Suez Canal. É muito interessante, ela está trabalhando para expandir isso. Antes de terminar o post dela, ela gostaria de estabelecer um hub logístico brasileiro perto do canal de Suez. Where we have Brazilian companies come and work in Egypt, of course with lots of incentives, to have accessibility through the Suez Canal, not just to the Egyptian market, which is 110 million people, but also to the African market, to the Asian market, and to Europe, to use the strategic location of Egypt and the Suez Canal. Seria uma iniciativa para concentrar empresas brasileiras, onde eles tenham acesso não só ao mercado egípcio, mas todo o mercado africano, europeu e asiático também, com o canal de Suez como um ponto focal. The 1st of November, we had a huge event where we had several heads of states attending, which is opening the new Egyptian Grand Museum, GEM. No ano passado, 1º de novembro, nós tivemos a abertura do Grande Museu Egípcio, no qual vários chefes de Estado estiveram presentes. It's the largest museum in the world for one single civilization. É o maior museu do mundo com obras de uma única civilização. And it is not just a museum, but it's also an institute for restoration of old Egyptian artifacts. E não é somente um museu, mas também um instituto para a restauração de artefatos egípcios antigos. For the very first time, tourists who visit Egypt, who visit the GEM, will be able to see in real time experts restoring the solar boat of King Keeps. Pela primeira vez na história, turistas que visitarem o GEM, o Grande Museu Egípcio, poderão ver em tempo real especialistas trabalhando na restauração do... Can you repeat the name? He is the... Okay, let's not say the name because it will be difficult for everyone. It's the pharaoh who built the largest pyramid. O faraó que construiu a maior pirâmide no Egito. Okay. Minister of Culture, the Brazilian Minister of Culture attended on behalf of President Lula. A ministra da Cultura brasileira atendeu em nome do presidente Lula. And interesting enough, I was told that the song that made her famous in Brazil, titled Pharaoh. É interessante lembrar que contaram para ela que a música que fez ela famosa aqui no Brasil se chama Faraó. É verdade. So she was the perfect, Very. she was the perfect fit to attend. Ela realmente era a pessoa perfeita para o trabalho. Nossa empresa, nosso grupo, trabalha com importação e exportação e também com turismo. Nós quero aproveitar e mostrar o Anuário Brasileiro de Economia, Turismo e Ambiente,
E essa entrevista vai estar aqui nessa publicação, na próxima edição, que vai ser a 24ª. Right. Our group works with trade and tourism, and he would like to show you the annual publication, and our interview will be published on the next one. Looking forward to seeing it. Eu espero ver a entrevista. Com certeza vai estar. Eu quero falar também do livro Brasília 50 anos que nós fizemos, onde contamos a história da capital, da construção da capital até os dias atuais. I'd like also to present you the commemorative book on the building of Brasilia, which tells the history from the time when they were building the city until the 50 years. I have to say that Egypt is fortunate enough to be here at the beginning of the inception of Brasilia, because this year we celebrate 102 years, this month, 102 years anniversary of the diplomatic relations between Egypt and Brazil. Eu tenho que dizer que o Egito tem o prazer de ter estado aqui desde o começo, inclusive anterior à construção em Brasília. Nesse mês nós comemoramos 102 anos de relações diplomáticas Brasil-Egito. Eu acho muito bom e eu quero informar, colocar essa informação, se puder mandar algum registro, fotografia, para a gente poder ilustrar a matéria quando ela fala isso, porque como nós vamos editar, né, nós podemos colocar essas fotos. Se ela tiver algum registro, vai ser bem interessante. The law information will be very useful. I don't have capital. However, what I know is this building, the Egyptian embassy, is considered one of the landmarks of Brasilia. And how I got to know this, a photographer who was a book on Brasilia and trying to document landmark buildings. Ela não tem nenhuma foto no momento, mas ela vai entrar em contato com colegas para obter. Mas o que ela sabe e é interessante dizer é que essa embaixada, esse prédio brasileiro, ele é considerado um dos cartões postais da construção. Chegou essa informação por uma fotógrafa que estava fazendo um documento. Claro, nosso conhecimento. Por isso que estamos aqui. That's why you're here. Embaixadora, mais uma vez, eu quero agradecer muito por dedicar esse tempo a prestar informações à TV Voz de Brasília. Once again, I appreciate your receiving us and your time to give information to Brasília. E eu quero agora convidar a doutora Dejanete para vir prestar uma justa homenagem à embaixadora. I'd like to invite Dr. Dejanete to conduct the award. Por favor. Stand or what? Não, assim. Magda. Yes. Eu me sinto muito honrada por homenagear uma mulher que é cidadã do mundo e ela é muito simpática e receptiva, e estar no Brasil, conviver com a cultura egípcia, para nós, jornalistas, é uma grande oportunidade. It's an honor to pay such homage to a woman who is a word citizen, so sweet, so receptive. And for us to be here in Brazil and have the opportunity to lead future, it's really memorable. Thank you so much for choosing me, and it was a pleasure really being in your program. Ok? Muito obrigado por me escolher, foi um prazer estar no seu programa. Passa para ele ler. E agora eu vou passar às mãos dela uma justa homenagem, tá? Como diploma de personalidade do ano. Eu vou passar para você traduzir o que está escrito para ela. Por favor, She had please. it to me so that I can translate you the text. This is a personality of the year certificate, right? The committee of the agency Voz de Brasília and the Institute Brasil hand to the Master Maita Akari, recognizing the strengthening of diplomatic relations, future and institutional relations between Brazil and Egypt. It's a symbol of of mutual appreciation between our United Nations, and for the dialogue and cooperation and respect between our people.
I hope that this gesture represents our continuous friendship, integration, and development of our countries. Thank you so much. I'm Passa para deeply ela, honored. por favor. Maybe we have picture together. Podemos tirar uma foto juntos? Claro, Yes. põe a mãozinha Pois, lá, põe a mão perto. Thank you. Thank you so much. Convida ela para participar dos projetos do Instituto. Para ela participar dos nossos projetos. Eu tenho um Instituto de Ação Social, atendo crianças no esporte, futebol, karatê, atendo mulheres em situação de vulnerabilidade e pessoas que estão no espectro do autismo. Deixa ele traduzir. Alright, she would like to join you to know her project. She has a social project that helps children through sports such as soccer, Passa pra martial ela. arts, helps women and autistic children as well. Eu trabalho também com saúde mental e levo terapia gratuitamente para essas pessoas, principalmente as famílias desses contemplados. She works with mental health and she does free therapy with no charges for the people and their families as well. Thank you so much for informing me. Human rights of women and children is very human rights issues, and I was the focal point in my ministry for gender issues. So I really appreciate anyone who works, especially for free, in promoting the rights of women and children. É um prazer saber dessa informação. Direitos das mulheres e das crianças têm um lugar muito especial perto do meu coração. Eu fui por muito tempo ponto focal do Ministério das Relações Exteriores sobre questões de gênero. E é com muito prazer que eu recebo notícias de que tem pessoas se esforçando para fazer isso, ainda mais. Ok, thank you. E eu quero agora deixar os microfones abertos para que a embaixadora faça as considerações finais e fale mais alguma coisa se ela achar interessante. Now it's open to your final considerations. What would you like to say? First of all, I would like to thank you for choosing me to do this interview. And it's very important because it showcases the developments between Egypt and Brazil. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter escolhido para essa entrevista. Isso é muito importante, pois mostra o desenvolvimento da relação entre Brasil e Egito. This is the first time for me to work in Latin America. And I think, again, I was fortunate to be introduced to this beautiful continent through the eyes of Brazil. É a primeira vez que ela trabalha na América Latina e ela sente que foi muito sortuda de ter sido introduzida a esse lindo continente pelos olhos do Brasil. Nós é que ficamos sortudos de tê-la aqui no país. We are fortunate to have you here in Brazil. Thank you. Eu quero falar para você, internauta, que assista essa entrevista, porque foi muito edificante de poder estar aqui no Egito, que é um pedaço do Egito, que sediado no Brasil, e pedir que você compartilhe, que curta esse vídeo com todos. E eu quero pedir para ela agora, se possível, que ela, olhando para a câmera, que mande uma mensagem na língua materna, na língua pátria dela. Alright, so Para... please looking at the camera, can you send a message in Arabic, your mother language? Okay, it's very difficult to switch from one language to another. Você trocar o idioma. Trocar. Okay. رغم أن مصر بعيدة عن البرازيل جغرافيا، إلا أن السمات الشخصية بين البرازيليين والمصريين متقاربة للغاية. نحن شعوب نحب الحياة،
لدينا انفتاح لاستقبال الأجانب من ثقافات مختلفة، وأود أن أدعو كل البرازيليين لزيارة مصر. شكرا. Shukran. Shukran. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Você gostaria de traduzir a mensagem? I would like to translate the message. Não, Ok. I'm asking, he didn't ask. No, but I mean. Então você traduz, pode traduzir. No, he doesn't speak. He Ah, doesn't speak English. in English. Okay. Agora em English para ele So I traduzir. said that geographically, Brazil and Egypt are far apart, but as humans, we're very close. We both love life. We both welcome foreigners, and I invite Brazilians to come and visit. Certo. Apesar de geograficamente o Brasil e o Egito serem muito separados, muito distantes, como povos e populações são realmente muito próximos. Ambos gostam da vida e de aproveitá-la, e ambos veem muito bem o mundo afora e recebem muito bem os estrangeiros. Ela convida os brasileiros para que venham conhecer um pouco do Egito. Thank you. Thank you very much. Ok, assim estamos encerrados mais essa etapa, mais essa entrevista, essa brilhante entrevista com a embaixadora do Egito. Fiquem todos com Deus.